Bom dia, essa vai ser a apresentação do paper de estágio, né? É, do estágio, né? E do estágio em si, né? E como foi fazer o estágio. Então, meu nome é Bruno Uska. O próximo slide. Então, esse é o terceiro estágio, né? Obrigatório. A área de concentração que foi escolhida foi História Política e Econômica. E o tema que eu escolhi para desenvolver os trabalhos foram a Primeira Guerra Mundial e os seus principais eventos, né? Então aqui seria o próximo slide de justificativa, né? Uh, a justificativa do paper, né? Do estágio, né? Ali ele então dá uma visão do que o paper vai falar, né? Sobre o paper ele tenta trazer, né? Para o leitor, para quem está lendo, como foi, como, né, se iniciou, como se decorreu e como chegou ao fim, né, a Primeira Guerra Mundial através dos seus principais eventos ali, né, que desencadearam a guerra, né. Então aqui seria o próximo slide, né. Então a gente vai falar de uma maneira mais por cima, assim, do paper de estágio, porque o foco é mais de como foi fazer o estágio mesmo na escola, né. Mas aí os objetivos do trabalho seria analisar como a Primeira Guerra Mundial teve início, né? Descrever os principais eventos e as consequências que ela trouxe, né? Então aqui seria a fundamentação teórica do paper, né? Onde ele começa ali dando uma visão, né, de como era o período anterior à Primeira Guerra Mundial, né? Onde a maioria dos países ali eles eram todos impérios, né? E a característica do império é sempre ser maior, né? Sempre conquistar novos territórios e crescer. Esse foi um principal fato, né, que gerou muita rivalidade entre alguns países do período, né? Então, e com essas rivalidades também trouxe as alianças, né? Onde ele ficou conhecido, né, aquelas famosas alianças, né, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né, onde a Entente era a Rússia, a Inglaterra e a França, né, de um lado, e do outro lado, então seria a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, né. Uh, e isso já antes, né, do famoso estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato, né, do arquiduque Francisco Ferdinando, né, onde ele seria o sucessor do Império, né, e ele foi assassinado e ele desencadeou, um declarou guerra para o outro, e como já havia essas alianças, as alianças é, acabaram apoiando um país, né, cada país aliado, e se juntou, né. Claro que a, a tensão, né, já acontecia antes, né. O assassinato ali só foi um estopim, né, um pretexto para eles conseguirem é, iniciar a guerra, né, todos achando que seria uma coisa uma coisa rápida, né, pelo motivo desse período ali, né, a segunda revolução industrial, onde todos os países estavam conseguindo investir muito em armamento, né, desenvolvimento de novas tecnologias, né, até porque a Primeira Guerra Mundial ela transformou, né, a forma de fazer guerra, né. Daí tem também, né, como ela como foi, né, a guerra, né, o período ali, primeiro período da guerra foi o período de avanço, depois o período de trincheiras, né, onde ficaram ali o resto da guerra, né,
inverno, seja verão, dentro das valas, né, na pior maneira possível de se viver, né, com corpos, com ratos, com lama, né, debaixo do inverno europeu. E depois, esse período, essa parte aqui seria só um resumo do paper, né? E depois aí acontece a entrada dos Estados Unidos, né? A saída da Rússia e depois o fim da guerra, né? Então todas essas partes, esses principais eventos, o paper ele traz para o leitor, né? Para o leitor entender como se iniciou, como decorreu e como finalizou, né? A guerra. Então a metodologia aqui do trabalho, ela se dá de forma, né, do paper em si, ela se dá de forma online, né? Achando livros, artigos, bibliografias na internet para desenvolver as citações, né? E ter os conteúdos para conseguir fazer o trabalho, né? Aqui seria a observação, né? Um slide sobre a observação da escola. Essa escola em que eu fiz o estágio é uma escola de uma cidade bem pequena, mas é uma escola bem arrumada. É uma escola pequena, mas bem arrumada, né? Por ser uma cidade pequena, a escola é pequena também. Mas tem pavilhão né, com quadra, tem a sala de informática, tem todas as outras salas, né? Tem a secretaria, tudo bem organizado. Essa aqui seria o próximo slide, né, de como foram as regências. Eu já dou aula nessa escola, né? Então eu dou aula no segundo ano, ali nessa escola, no segundo ano do ensino médio à noite. E nessa escola só tenho essa turma. Aí o estágio eu escolhi fazer com outra turma para ter contato com eles, né? Então eu peguei o terceiro ano. Gostei muito de trabalhar com o terceiro ano, que é uma turma bem diferente da minha. A minha turma é uma turma um pouquinho mais complicada para lidar, onde os alunos são um pouquinho mais bagunceiros mesmo, né? E é difícil engajar eles no conteúdo. Agora, com o terceiro ano foi bem legal trabalhar, alunos bem educados, onde prestavam muita atenção na aula e na parte da observação da turma, né, também ali com o professor, olhando o professor dar aula, né, os alunos gostavam muito desse professor ali, é um professor mais de idade, já está quase se aposentando e pegou eles ali desde do fundamental até agora no ensino médio, né, então eles conhecem ele já faz muitos anos, e eles têm uma boa convivência ali em sala de aula, né, nesse terceiro ano noturno, né? E quando eu fui praticar as regências ali, né, eles também me foram muito educados comigo na aula, né, onde foi também o tema foi pego ali sobre a maioria sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Eles se mostraram bem interessados e bem atentos no assunto, né? O próximo slide, vamos ver aqui, seria a vivência de estágio, que é que eu já estava falando, né? Foi bem legal sentir esse contraste assim entre as turmas. Gostei de trabalhar com eles, né? E no demais, para fazer o estágio, né? Para começar a iniciar a observação na escola e a regência na escola, né? Como eu já estou dando aula ali nessa escola, não teve muito empecilho. Foi fácil, né? De começar ali com a papelada e ir na Gered, né? Primeiro passo que tem que fazer é ir na Gered, né? Com os documentos ali e depois ir na escola. E como eu já dou aula lá nessa escola, foi bem tranquilo, né? Só conversei com a diretora, daí depois conversei com o professor que eu fiz o estágio e a gente começou a observação, né? Em sala de aula. E
E a turma também do terceiro ano é uma turma maior, né, do que a minha do segundo ano. O meu segundo ano ali ele tem entre 15 alunos, é nessa média. Tem algumas faltas e o terceiro ano ele já é maior e também em comparação, né, com a minha turma, a turma do estágio ela é uma turma mais focada, né? Os alunos eles já estão com uma cabeça, né, em comparação, né, já estão mais desenvolvidos ali para sair da escola, né, para trabalhar mesmo. E são bem comprometidos com a aula e, né, não faltam. E, e acho que seria isso aí mais ou menos a explicação da vivência do estágio, né? Que o último slide seria das referências do que foi usado ali para fazer o paper, né? Os outros trabalhos. E no mais seria isso.